O que você faz quando seus filhos crescem na igreja, mas depois abandonam a fé? A pergunta é: eu falhei? Pastor John, Deus promete salvar meus filhos. Alguns professores dizem que preciso ter fé e que devo reivindicá-la e que Deus os salvará. Eu tenho 4 filhos, todos criados na igreja. Todos se afastaram da fé. 2 parecem estar voltando, mas ambos lutam contra estilos de vida pecaminosos. Os outros 2 estão muito longe de Deus. Estou tão deprimido com a condição espiritual de meus filhos e pedi ao Senhor que me perdoe por estar deprimido. Você tem algum conselho para mim? Há 2 perguntas dolorosas aqui. A primeira é: a Bíblia promete salvar nossos filhos? E a segunda pergunta é: o que devo fazer se estiver deprimido porque penso que falhei com eles? Primeiro, Deus promete salvar meus filhos? É assim que alguns interpretam Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Duvido que seja uma promessa absoluta, mas é uma generalização pela qual podemos esperar, orar e trabalhar. Na verdade, há outra tradução possível para este versículo: crie uma criança à sua maneira. Essa é uma tradução literal. E até quando envelhecer, não se desviará dela. Seu próprio jeito pode ser ruim, o que significa que é uma ameaça, não uma promessa. Crie uma criança à sua maneira e você a perderá. Portanto, não o crie à sua maneira, cria no caminho de Deus. Mas em ambos os casos, não vou discutir a favor dessa tradução ou da outra. Aviso ou promessa, eu não vejo a natureza de Provérbios ou o resto da Bíblia sugerindo que esta seja uma garantia absoluta de filhos crentes para filhos de pais fiéis. Eu tenho 3 razões para isso. Aqui estão as 3. A razão número 1 eu encontro em Isaías 1:2, quando Deus diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Agora, se fosse verdade que bons pais sempre resultavam em filhos fiéis, isso seria uma coisa muito estranha para o Deus Todo-Poderoso. Quem é o pai perfeito para dizer isso? 2. Estou lendo agora uma longa e lamentável história dos reis de Israel, com reis ruins sendo seguidos por filhos que se tornaram bons reis, e bons reis que foram seguidos por filhos que se tornaram reis ruins. É uma mistura simplesmente impressionante de bem e mal, e me dá uma grande pausa para não fazer suposições rápidas e fáceis de que os maus sempre produzem filhos maus e os bons sempre produzem filhos bons. Simplesmente, isso não é verdade. Não é tão simples. Pelo menos na Bíblia não é tão simples. 3. O terceiro é o mais importante para mim. Jesus disse sobre as relações familiares e o efeito que o Evangelho tem sobre elas. Você pode conferir o que está escrito em Lucas 12, 51 a 53. Vou ler para você agora. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Veja só, que impressionante em Mateus 10, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos, haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Agora, no geral, ao olhar para essas e muitas outras coisas, não acho que a Bíblia dê qualquer promessa absoluta aos pais de que a paternidade fiel resultará em filhos fiéis. É provável que produza filhos fiéis, e devemos orar e esperar que isso aconteça. Mas não creio que exista uma promessa absoluta, o que nos leva agora à última parte da questão. O que vou fazer com esse desânimo que sinto quando vejo que os meus filhos podem estar indo para longe de Deus?
Ele está falando sobre a depressão aqui, que está destruindo a sua alma por causa da incredulidade de todos os seus 4 filhos. Nesses casos, o que devemos fazer? A primeira coisa que eu diria é que nenhum de nós pode fazer um julgamento final sobre nossa própria paternidade, nem nossos filhos. Suas memórias e nossas memórias são falíveis. As situações são muito complexas. Podemos ter certeza de que sempre haverá alguns pecados contra nossos filhos que devem ser confessados a Deus, confessados aos nossos filhos e corrigidos até onde eles permitirem que consertemos. Mas isso não é um julgamento final sobre como nos saímos. Isso só virá à tona no último dia. E isso é verdade para nossos filhos em sua avaliação, bem como em nossa própria avaliação. Isso significa que as possibilidades de paz, alegria, esperança e amor no momento presente não podem depender decisivamente de nossa avaliação ou como nos saímos como pais. Todos nós pecamos. Todos nós fizemos menos do que podíamos. Nenhum de nós orou tanto quanto podia. Nenhum de nós jejuou o máximo que pôde. Você jejuou? Nenhum de nós se humilhou tanto quanto poderia. Nenhum de nós foi consistente em nossa vida como poderíamos ter sido. Nenhum de nós foi fiel à palavra de Deus como poderíamos ter sido. Nenhum de nós, em exortação, bondade, mansidão ou gentileza, foi tão bom quanto deveríamos ter sido. É inútil basear nossa presente paz e alegria na certeza de que fizemos um bom trabalho como pais. Isso é construir uma casa na areia. A nossa esperança no momento presente, de sobreviver emocionalmente até prosperar em meio às profundas e dolorosas decepções da vida, é o fato de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para salvar os pais de seus pecados e salvar os filhos de seus pecados. Devemos edificar nossa vida atual sobre o Evangelho, e não sobre o sucesso dos pais, e não ser destruídos pelos fracassos dos pais. Isso é uma negação do Evangelho. A chave é buscar e pedir a Deus, pelo Espírito Santo, para nos dar a fé e a sabedoria para entrelaçar as 3 passagens da Escritura que vou comentar com você a seguir. E então seguir os passos do apóstolo Paulo. Vou ler para você. Isso parece totalmente impossível, mas pare um minuto e ouça com atenção. A primeira está em Romanos 9, 2 e 3. Ele diz: Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Temos angústia por causa daqueles que amamos e que não estão acreditando. 2. Romanos 10, 1 diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Dedicamo-nos incansavelmente, manhã e noite, dia após dia, a orar fervorosamente para que aqueles que amamos sejam salvos. Nós nos envolvemos em períodos especiais de oração focada. Atraímos amigos para isso. Nós, guiados pelo Senhor, jejuamos por nossos filhos. A terceira, Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entregamos nossas almas e as almas de nossos filhos à soberana bondade e sabedoria de Deus e abandonamos a ansiedade. Agora, no coração humano natural, essa combinação de emoções é impossível. Certamente me parece assim de tempos em tempos. Primeiro, uma angústia incessante no coração por causa da perdição dos entes queridos. Segundo, é uma intercessão diária e sincera a Deus em favor deles. Terceiro, paz que excede todo entendimento, que vem da ação de confiar não em nós mesmos, mas a Deus, a vida de nossos entes queridos. Suponho que seja exatamente por isso que Paulo a chama de paz que excede todo entendimento. Não é baseada na dedução racional. A paz de Deus nesse tipo de situação, situações dolorosas, essa paz
é um milagre. É um presente de Deus. Não pode ser produzido pela mente racional humana. Então, que o Senhor nos dê ao nosso amigo que escreveu a carta, a mim e a você, a graça de viver nesse tipo de paz, apesar de todos os nossos problemas do dia a dia, para que nossos filhos possam ver, porque é disso que eles precisam mais do que tudo.